Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé e hoje eu estou aqui para responder essa pergunta que, principalmente para aqueles que não conhecem o trabalho aqui do nosso canal, não conhecem o trabalho feito por Dáquila, podem estranhar. Super-humano? Mas o que é isso? Pois antes de eu responder essa pergunta que leva o título do vídeo, antes disso eu vou te explicar o que é um super-humano. Se você já leu a Bíblia, deve ter visto no Novo Testamento uma passagem onde Emanuel, aquele a quem as pessoas conheceram como Jesus, falou o seguinte: Acaso não sabeis que sois deuses? Quando ele falou isso, ele também estava fazendo uma referência a uma passagem que você encontra em Salmos. Se você está aqui no nosso canal, sim, é porque você é unidimensional. E se você é unidimensional e, portanto, um buscador do conhecimento, já aprendeu que o segundo e terceiro cromossomo de todos aqueles advindos da raça adâmica, esses dois cromossomos foi introduzido, foi colocado um defeito neles pelos Anunnaki. E isso fez com que nós passássemos a ter uma vida mais curta. Sabe aquelas passagens conhecidas da Bíblia onde falam de personagens que viveram 600, 800, 900 anos? Pois é. Então é isso em primeiro lugar que a gente precisa entender. Quando Jesus referiu-se a nós como deuses, era também a isso que ele estava se referindo. Então, se hoje as pessoas só vivem no máximo até os 80, 90 anos, significa dizer justamente isso, porque nós perdemos essa nossa característica a qual Emmanuel se referiu. Ou seja, o super-humano é todo aquele dimensional que conseguiu, ao entender isso, que ele perdeu a divindade dele por ações tomadas lá atrás pelos Anunnaki, ao entender isso, ele começou a usar todas as ferramentas que ele tinha, adquiridas através do conhecimento que ele obteve, para reverter esse processo que causou esse defeito nos segundos e nos segundo e terceiro cromossomos. E na realidade, tudo isso que foi feito por eles lá atrás para tornar esses cromossomos defeituosos, ainda hoje continua sendo feito. Então, sobre o que é que a gente vai falar aqui hoje? Não só as ações que nós precisamos tomar para recuperar essa nossa capacidade, essa nossa característica como super-humanos, mas também entender as ações que nós precisamos tomar para evitá-las. Vamos entender isso. Então a gente vai começar explicando as ações que nós devemos tomar para evitar todos esses efeitos que vão, vamos dizer assim, ratificar esse defeito nos nossos segundo e terceiro cromossomos. Eu repito, vamos entender. Primeira ação que nós devemos tomar no sentido de evitar as ações que vão provocar esses danos. Comece tirando da sua vida 3 substâncias que você encontra em vários alimentos hoje em dia, principalmente os alimentos industrializados, e que essas 3 substâncias elas agem diretamente na degradação do seu segundo e terceiro cromossomo. Primeira dessas substâncias, glutamato monossódico. Você está lembrado de uma propaganda de um biscoito que ela diz assim: é impossível comer um só? Muito bem. Esse biscoito leva na composição dele justamente o glutamato monossódico. Como o GO hoje em dia já conhece, já sabe que as pessoas estão adquirindo esse conhecimento, então o que é que ele faz? Em muitos produtos, quando você vai olhar no rótulo, você não vai encontrar mais glutamato monossódico, você vai encontrar o quê? Por exemplo, realçador de sabor, ou GMS, ou GSM, que é tudo a mesma coisa. Não é o caso da gente falar aqui nesse vídeo como é que o glutamato monossódico ele age no seu organismo. Lá no nosso canal principal, onde nós tratamos exclusivamente de saúde, nós temos um vídeo falando especificamente do glutamato. Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar para você e enriquecer o seu estudo, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima no card eu vou deixar linkado este vídeo. Vá lá, assista nele que tem muita informação importante.
E mais importante ainda, você passar essas informações à frente. Segunda substância que você tem que evitar, se você quer se tornar um super-humano: glúten. Olha só o que eu vou dizer. Tanto o glúten quanto o glutamato monossódico tratam-se de neurotoxinas. Presta atenção nisso. Neurotoxina. Claro, toxina é uma coisa ruim. E por que é que o glúten é tão terrível? O glúten, ele trata-se de um gatilho que dá início à maior parte das doenças autoimunes. Você nunca vai conhecer um super-humano que sofre com a doença autoimune. Isso é básico. Entenda isso. Terceira substância que destrói o seu segundo e terceiro cromossomos: açúcar. Me diga uma coisa: existe açúcar na natureza? Aí você, sim, tem. Eu pego a cana de açúcar, ela é doce? Sim. Só que tem um detalhe: você não encontra o açúcar separado da cana na natureza. O açúcar, para você obter o açúcar, você faz o caldo de cana ser passado por um processo para daí você obter o açúcar, mas você não encontra o açúcar isolado na natureza, entende? Quando você o isola, aí você começa a trazer para a sua saúde uma série de problemas de saúde. Então eu vou repetir: você quer mesmo se tornar um super-humano? Então tire da sua vida essas três substâncias: glutamato monossódico, glúten e açúcar. Tire já. Agora sim, dito isso, vamos para as ações que nós devemos introduzir na nossa vida para nos tornarmos super-humanos. A primeira ação que nós devemos tomar, na realidade, é uma das ações que nós tomamos quando nós buscamos que os ultradimensionais se aproximem de nós, que é o quê? Desintoxicar o corpo. Segunda ação, que já foi orientado pelos parceiros dimensionais e ultradimensionais, e que, por exemplo, o Rafael Hungria já falou várias vezes em vídeos no canal dele: neutralizar o efeito do deutério que se encontra na água de hoje em dia. E como é que você pode fazer isso? Ingerindo a melancia, seja a melancia em si ou suco. Mas, claro, para o suco de melancia você não acrescenta nada, nem água e, claro, nem açúcar, de jeito nenhum. Então, é a segunda ação que você deve tomar para se tornar um super-humano. A terceira ação também está naquele rol de ações que nós precisamos tomar para atrair o ultra para nós. Eu falei ainda há pouco o quê? Desintoxicar. Essa é a principal, é aquela que tem a mais estreita relação com o fato de você se tornar um super-humano, que é o quê? Fazer exercícios físicos. E mais uma vez eu vou repetir aqui: não confundam exercícios físicos com atividade física. Os dois são bem diferentes. E se você quiser saber qual diferença é essa, é só perguntar aqui embaixo nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de fazer um vídeo só falando sobre isso. E nisso eu já introduzo a quarta ação. Se nós sabemos que para o nosso processo de nos tornarmos super-humanos é importante nós executarmos exercícios físicos, o que a gente precisa entender é: o mais eficiente exercício físico que existe e que já foi estudado pela doutora Elizabeth Blackburn, prêmio Nobel de Medicina, a gente já falou nela, é o que? A musculação. Porque a musculação, ela estimula a produção de uma substância chamada miocina. E a miocina, ela é responsável no estímulo da produção de telomerase, que essa enzima, a telomerase, ela vai estimular no crescimento dos telômeros, e é através deles que a gente sabe: quanto maior os telômeros, que são a ponta dos cromossomos, maior a longevidade. Quanto menor os telômeros, menor a longevidade. Agora faz o seguinte: como eu sempre falo, segue aquela regrinha de Bob Proctor. Assiste esse vídeo de novo, de novo e de novo. E cada ponto interessante que você achar, vai anotando e faz o que todo dimensional faz: pesquisa, busca, tá bom? Eu te desejo que tenha valido muito a pena esse vídeo para você, que você tenha aprendido bastante com ele
eu tenho certeza também que eu posso te esperar aqui no próximo vídeo. Um grande abraço para você, muita paz, saúde, prosperidade e sucesso a todos os dimensionais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.